Saudamos a todos os nossos queridos amigos, irmãos em Cristo Jesus. A todos um feliz sábado. São bem-vindos à casa do Senhor. Obrigado pela mensagem, pela música, Jackson. Obrigado pelo convite que o Pita nos estendeu para estarmos aqui com vocês hoje, partilhando com vocês a palavra de Deus. Antes vamos orar mais uma vez. Eu convido vocês para que assentados oremos. Pai Santo, na Tua presença estamos em busca da Tua bênção, da Tua graça, em busca de conhecimento maior, mais profundo do Teu amor, dos Teus planos maravilhosos para a nossa vida. Obrigado, Pai, porque temos esta oportunidade, esta liberdade religiosa, para podermos cantar, orar, pregar a Tua palavra. Portanto, pedimos que o Espírito Santo seja derramado sobre nós, que Ele se mova entre nós e dentro de nós, abrindo a nossa mente para a Tua mensagem, alimentando-nos com o Teu maná, em nome de Jesus. Amém. A mensagem que Deus colocou no meu coração para partilhar com vocês hoje tem o título Atravessando o Deserto. Eu não sei quantos conhecem o deserto, não sei quantos já passaram ou já atravessaram um deserto. Mas o deserto é muito assustador, porque ele é excessivamente quente durante o dia, excessivamente frio durante a noite. O deserto não tem abrigo, não tem sombra. O deserto ainda tem seus perigos, como serpentes, como tempestades de areia. Enfim, queridos, é um caminho muito difícil. Eu fico me imaginando, fico me perguntando por que Deus escolheu levar o seu povo, que não era um povinho qualquer, era uma multidão de mais de 2 milhões de homens e mulheres e crianças, mais de 2 milhões, levar esta multidão pelo caminho do deserto. Hoje vamos meditar nisso. Mas antes quero ler com vocês o que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Abra sua Bíblia. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, e os versos 6 e 11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, e o verso 6, e depois o 11. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Tudo que antes foi escrito e é registrado na Bíblia está como uma ilustração, como um ensinamento de Deus para você e para mim, para que não caiamos na mesma cilada, não cometamos os mesmos pecados que eles cometeram, o pecado da cobiça. E o verso 11 diz assim: ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, meu e seu, para quem já são chegados os fins dos séculos. Temos que aprender com a lição de Israel. Muitos dizem que ninguém aprende com ninguém, que cada um aprende por si mesmo, quebrando cabeça, quebrando a cara. Queridos, em nome de Jesus, nós podemos ser sábios, dirigidos pelo Espírito Santo e aprendendo com a experiência dos outros. A vida não era fácil naquele tempo, a vida não é fácil hoje. Se alguém pensar que a vida é fácil, está enganado. Alguém disse que a vida é fácil, você que é mole, não é? A vida é dura para quem é mole. Não, queridos, a vida é dura mesmo. Para mim a vida é dura, para você a vida é dura. Mas, queridos, além da vida ser dura e difícil, nós estamos vivendo na última geração na face da terra. Nós estamos vivendo nos últimos anos que antecedem a volta de Jesus. Então, se torna mais difícil a vida. Não só para os cristãos, mas também para os ímpios, para todo mundo. Nós estamos caminhando em direção a uma terra chamada Canaã Celestial. Assim como Israel caminhava para a Canaã terrestre, a terra prometida. Deus disse que aquela terra que prometera a Israel era uma terra que manava leite e mel.
era uma terra fértil, com muito verde, com muitas árvores, com muita fruta, com muito alimento. O mundo hoje pode ser comparado ao Egito daquele tempo, onde o povo sofreu por mais de 400 anos como escravos. Eles estavam sonhando dia após dia com a libertação. Mais de 400 anos escravos no Egito. Eles sonhavam com a libertação. Eles sonhavam com o dia em que seriam um povo livre, podendo viver confortavelmente na terra da promessa. E quando Moisés voltou ao Egito, depois de 40 anos de ausência, ele voltou. E quando ele chegou no Egito, ele reacendeu esta chama de esperança, de libertação, de vida nova, de um mundo melhor, de uma vida feliz para o povo de Israel. Essa chama foi reacendida no coração deles, e foi no dia 14 de Nisan, do primeiro mês do calendário judaico, lá por volta do ano 1500. Alguns dizem 1466, 1446, mas por volta do ano 1500 foi quando Deus libertou e tirou o seu povo do Egito. A viagem prometia ser bem rápida. Deus tem um princípio de não falar toda a verdade já de início. Deus tem um princípio de ir soltando a verdade aos pouquinhos. Muitos reclamam, mas o que nós podemos fazer? Deus é assim. Jesus mesmo disse: eu tenho muita coisa para vos dizer, mas não posso falar agora, porque não podeis suportar. Então ele deixou muitas verdades para serem reveladas depois dele. Assim sempre foi, queridos. Deus não contou para o povo de Israel todas as dificuldades da viagem. Deus não revelou para o povo de Israel já de início o tempo de duração da viagem. Não. A viagem poderia ter sido rápida. Uma viagem do Egito para a terra de Canaã era uma viagem de não mais do que 2 semanas, rápida. Se fosse feita pela rota comercial dos filisteus. Vocês se lembram que os irmãos de José, eles desceram e subiram, desceram e subiram na compra de alimentos? Eles vinham e iam. Então, queridos, era uma rota segura, era uma rota curta, fácil. Mas, queridos, a Bíblia revela que Deus escolheu conduzir o seu povo por uma outra rota. Deus precisava de tempo. Deus precisa de tempo. Há pessoas que pensam: Deus é Deus, Ele faz como Ele quer, Ele pode fazer rápido. Deus não faz mudanças no nosso caráter de forma rápida. O Espírito Santo precisa de tempo. E antes de Deus colocar este povo na terra prometida, Deus tinha que preparar esse povo antes de colocá-lo lá, para que eles não fossem viver lá na terra prometida uma vida pagã como os moradores anteriores. Deus tinha que trabalhar no caráter deles. E quando se trata de caráter, a velocidade, o tempo, a rapidez não contam. É lento o trabalho do Espírito Santo no caráter. O caráter não pode ser mudado do dia para a noite. Arrependimento, confissão e perdão você consegue num estalar de dedos. Você pode ter entrado por aquela porta perdido e você pode sair salvo. Salvo. Perdoado. Porque você se arrepende, o Espírito Santo o convence do pecado, você pede perdão e você está salvo em Jesus. Amém. Mas ainda com o velho caráter. Porque a mudança do caráter não acontece na hora do perdão. A mudança do caráter é um processo lento, prolongado, que se chama santificação, que dura a vida toda. Portanto, queridos, as pessoas que se convertem e são batizadas, elas estão salvas, mas manifesta-se nelas ainda os desejos e as tendências do velho caráter. O Espírito Santo precisa de tempo para ir comunicando o caráter de Jesus a esse novo crente. É o processo da santificação.
Abra sua Bíblia agora em Êxodo capítulo 13. Êxodo capítulo 13 e os versos 17. Êxodo capítulo 13 e os versos 17 e 18. Me chamou a atenção esses dois versos. Mas esses dois versos, queridos, eles não são assunto para sermão, não. Esta semana eu busquei 20, 30, 40 livros, buscando algum comentário em cima de Êxodo 13, 17 a 18. Esses dois versos. Não achei nenhum. Eu peguei meditações matinais, inspiração juvenil, e busquei assim as dezenas, buscando alguém que tivesse escrito sobre esses dois versos, porque geralmente todos escreveram sobre algum verso da Bíblia, os pastores, algum sermão. Não achei nenhum. Então não era muito bem, não é bem usado este verso. Vamos ler o que está aqui em Êxodo 13 e os versos 17 e 18. E aconteceu que quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, era mais fácil, era mais confortável, era mais conhecido. Eles podiam voltar se alguma coisa não desse certo. Ou seja, o ser humano gosta de ir por um caminho, mas não queimar as pontes, para que ele possa voltar se for necessário. Mas o caminho que Deus nos escolhe é um caminho que as pontes são queimadas. O Mar Vermelho foi aberto, eles passaram e pronto, não podia mais voltar. O Mar Vermelho não ia se abrir de novo para o povo de Israel voltar para o Egito, irmãos. Foi só para sair do Egito que o Mar Vermelho se abriu. Nós gostamos de deixar as pontes. Por isso os casamentos se acabam. Porque a gente deixa a porta aberta para sair. Qualquer briguinha, qualquer desentendimento, a gente já olha para a porta. Nós temos que queimar as pontes. Deus agiu assim, conduziu o seu povo por um caminho difícil, evitou o caminho fácil. Você e eu escolheríamos o caminho mais fácil? Obviamente. Talvez como pai, como mãe, você escolheria o caminho mais fácil para o seu filho? Eu tenho ouvido pais dizendo: eu não quero que o meu filho sofra tudo o que eu sofri. Eu não quero que o meu filho padeça tudo o que eu padeci. Infelizmente o seu filho não vai ser como você é. Ele não terá têmpera, não vai ter a robustez e a determinação que você tem, se você poupar o seu filho de todo o sofrimento. Deus não nos poupa dos sofrimentos, irmão. Não poupou Jesus dos sofrimentos. O pai poderia ter evitado a cruz para o filho Jesus, mas não evitou. Queridos, Deus nos trata como pai, não como padrasto, mas como pai, que nos ama e que nos ensina a sermos fortes, determinados, garra. Ele nos purifica assim, na fornalha. Ele nos conduz para dentro da fornalha, intencionalmente, porque Ele tem um propósito de queimar os nossos defeitos, de refinar nossas fraquezas e nos purificar como ouro. Por isso a Bíblia diz que Deus preferiu não levar o povo de Israel pelo caminho dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse: para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e voltem para o Egito. É muita gente que casa e depois descasa. É muita gente que aceita Jesus e se arrepende e volta para o mundo. É muita gente que entra para a igreja e depois sai da igreja. Deus sabe que é assim. Então Deus disse: eu vou levá-los por um outro caminho, que não tem volta. Porque se tiver uma brecha, eles voltam para o Egito. E o verso 18: Deus os fez rodear. Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. Queridos,
Por 400 anos aquele povo estava acostumado a pensar como escravo. E o que um escravo pensa? A mente dele é bem pequena. A visão dele é bem curta. Os sonhos dele são sonhos bem pequenos, baixos. Eles estavam acostumados a viver como escravos, a pensar como escravos, e agora Deus queria fazê-los pensar grande. Pensar grande. Esse é o título de um sermão que temos. Assista. Veja. Pensar grande. Deus é grande. Nós temos que pensar grande. Deus queria libertá-los da síndrome de escravos. Síndrome de escravidão. Por isso, Deus escolheu conduzi-los pelo deserto para treiná-los na obediência em quaisquer circunstâncias. A travessia do deserto é um caminho fértil para a nossa transformação espiritual. O caminho pelo deserto é um terreno fértil para a revelação da graça divina. Porque só por milagre se atravessaria o deserto, uma multidão daquela, só por milagre. Por isso Deus decidiu levá-los. O deserto estava nos planos de Deus para treinar, para provar, para transformar e preparar o povo para possuir a terra prometida. A travessia do deserto produz morte espiritual ou vida espiritual. Só sai do deserto quem é forte, quem é aquele que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Só sai do deserto os fracos que escolhem viver fracos. Porque o fraco que escolhe viver em Jesus, ele é forte. Mas o fraco que escolhe viver sem Jesus, ele morre no deserto. Ele não atravessa. Queridos, o deserto, no plano de Deus, não é o destino final. Por isso não podemos ficar criticando a vida que temos hoje, porque este é o nosso deserto. Mas Deus não planejou que você vivesse assim para sempre. É só uma passagem. É só uma travessia. Não é o destino final. Mas somente um caminho intermediário, intencional, para que conheçamos Deus. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. O deserto foi o lugar escolhido por Deus, onde os israelitas deixariam de ser filhos da escravidão e se tornariam filhos de Deus, povo escolhido, nação santa, povo peculiar, sacerdócio santo. Ao saírem do Egito, eles eram uma multidão de pessoas rudes, grosseiras, descorteses, escravos. Qual é a cultura? Cultura de escravo. Brigavam por um pedaço de pão. Quem chegava primeiro comia, os outros não. Não guardavam os mandamentos de Deus. Durante esses 400 anos no Egito, eles esqueceram sábado, esqueceram tudo. Viviam como escravos, na idolatria. Mas antes de Deus colocá-los na terra da promessa, Deus precisava tirar deles a rudeza, a murmuração, a idolatria, a carne. Eram tremendamente carnívoros no Egito. Não eram os egípcios que eram carnívoros, irmãos. Os egípcios eram vegetarianos. O povo de Deus no Egito que era carnívoro. Como Deus poderia colocar um povo violento, sanguinário, beberrão de vinho e comilão de carne? Como é que Deus poderia colocar esse povo na terra da promessa? Deus tinha que mudar esse povo. Por isso Deus escolheu o caminho mais longo, o caminho do deserto, porque ele precisava de tempo. Tempo para trabalhar no nosso caráter, nos hábitos, nos costumes, no regime. A experiência de Israel no deserto, aprendendo a comer e a beber das mãos de Deus. Parece bonito falar comer e beber das mãos de Deus. Não é tão gostoso assim não, irmãos. Quando você diz comer e beber das mãos de Deus, não é Coca-Cola, não é pizza. Irmãos,
Era o maná e era água. Comendo e bebendo das mãos de Deus, ao ponto deles amaldiçoarem a comida de Deus, chamando este vil pão, esse pão maldito. Ofenderam a Deus. Deus estava tentando arrancar da vida deles maus costumes, maus hábitos, eliminar da nossa boca e da nossa mente a murmuração, o povinho reclamão. Quando você lê Êxodo, Números, esses livros, vocês veem repetidamente a frase: e eles murmuraram contra Moisés, e eles murmuraram contra Deus, e a frase e a palavra murmuração aparece repetidamente. Queridos, enfim, são tantas coisas que precisam ser mudadas na nossa vida que Deus precisa de tempo. Precisa de tempo enquanto estamos atravessando o deserto. Eu já estou atravessando o deserto há 64 anos. Esse é o deserto da minha vida. 64 anos. E Deus quer nos dar uma mente santa, a mente de Jesus, colocar no nosso coração a paixão pela Canaã celestial, paixão pelo céu, paixão pela Nova Jerusalém. Você já se perguntou por que a vida é tão difícil assim? Por que é que Deus está permitindo provações na minha vida, na sua vida? Você já pensou em desistir? Você já pensou em jogar a toalha? Ou como dizem, chutar o balde? A vida que eu tinha, você já pensou assim, a vida que eu tinha antes de conhecer Jesus era mais fácil? Era mesmo, lógico. Você não estava no deserto, você estava no Egito. O Egito tem bastante verde. O Egito tinha o rio Nilo, tinha o delta do Nilo, onde se plantava muito, crescia muita comida, tinha água, tinha verde, tinha árvores. Queridos, você não pode comparar a vida na travessia do deserto com a vida do Egito, que, lógico, que o Egito é muito mais gostoso, muito mais confortável. E o lugar para onde Deus quer levar você é muito melhor do que o Egito. É a Canaã celestial. Mas agora nós não estamos nem no Egito e nem na Canaã celestial. Nós estamos no deserto. E é nesse caminho intermediário, nesse meio tempo, enquanto você e eu atravessamos o deserto, é que nós temos que receber a santificação, a mente de Jesus, a santidade que vem de Deus. Deus precisa do deserto para moldar, purificar, refinar e quebrantar o nosso eu. Por que Deus escolheu o caminho do deserto? Será que Deus está conduzindo você também pelo caminho do deserto? Quando Ele trouxe você para os Estados Unidos? Será que Deus colocou você num deserto e o forçou a fazer coisas que você nunca fez no Brasil? Eu aqui nesse país fiz coisas que eu nunca tinha feito no Brasil. Eu nunca fui entregador de pizza no Brasil, irmãos. E aqui eu fui entregador de pizza. Eu nunca fui house cleaning no Brasil. Aqui eu fui house cleaning. Aqui eu tive que limpar casas. Tive que limpar nursing home, asilos. Aqui eu tive que descascar alho para ganhar dinheiro. Aqui eu tive que fazer muita coisa que eu não fazia no Brasil. E muitas vezes esta vida aqui se torna um deserto para você, de provações, de indagações. Moisés foi conduzido para o deserto. Lá ele ficou 40 anos. Por quê? 80 anos da vida de Moisés foi vivida no deserto, irmãos. 40 anos sozinho, apacentando as ovelhas que não eram suas, eram do sogro. 40 anos apacentando ovelhas no deserto. Depois 40 anos apacentando o povo de Israel no deserto. Foram 80 anos na vida de Moisés no deserto. Por isso ele está no céu. Vale a pena passar pelo deserto? Vale a pena. Porque Moisés está no céu. Qual é outro homem que fugiu para o deserto?
Elias. Mas ele também está no céu. Deus está me convencendo de que vale a pena o deserto, irmãos. Porque depois do deserto vem o quê? O céu. Vem o céu. Aleluia por isso. Você acha que as pessoas são justificadas, perdoadas instantaneamente? Sim ou não? A salvação acontece instantaneamente? Sim ou não? Você pode ser salvo em questão de 2 segundos? Sim. Ladrão na cruz, lembra-te de mim, Senhor. Em verdade te digo. Na mesma hora, irmão. Quantos segundos demoraram para Jesus dar a resposta? Em verdade te digo. Hoje eu te digo. Estarás comigo no paraíso. Foram segundos, veio a resposta. Ele saiu do estado de ladrão perdido para um filho de Deus salvo. O perdão, a salvação são instantâneos. Mas a transformação do caráter, que se chama santificação, não é instantânea. Deus precisa de tempo. A morte do eu tem que acontecer diariamente no processo da santificação. Sair do Egito e já instantaneamente entrar na terra prometida, não existe isso. Deus poderia fazer um milagre, se Ele quisesse, Ele poderia fazer um milagre. Em vez de levar pelo deserto, nem levaria para o deserto e nem levaria pelo caminho dos filisteus. Simplesmente transportaria, arrebataria o povo do Egito e já colocaria diretamente o povo aonde? Deus tem esse poder de arrebatar, de transportar. Mas não, queridos, Deus preferiu o processo longo, difícil do deserto, que se chama santificação. Não podemos fugir disso. Mateus capítulo 4, verso 1. Abra sua Bíblia. Mateus capítulo 4 e o verso 1. Vejam como Deus o Pai tratou o Filho. Quando você descobre e aprende a forma como Deus o Pai tratou o Filho, Jesus, você começa a entender a forma como o Pai trata você, filho. Você, filha. Não é diferente. Ah, não. Deus o Pai tratou Jesus desta forma e a mim Ele me trata de outra forma. Não, irmãos. O Pai trata os filhos e as filhas da mesma forma. Deus não discrimina. Abra a Bíblia então em Mateus 4, verso 1, diz assim. Então, depois que Jesus foi batizado, não é? Na água e foi batizado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo apareceu em forma de uma pomba e pousou sobre Jesus. Depois desta cena linda, diz o capítulo 4, verso 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de batizado pelo Espírito Santo, Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Para que o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto? Para ser tentado pelo diabo. Será que Deus conduz você pelo caminho do deserto para você ser tentado pelo diabo? Por que Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim do Éden? Para Adão e Eva serem tentados pelo diabo. Deus não tenta ninguém, quem tenta é Satanás. Mas Deus permite a tentação, porque você tem que mostrar quem é o Senhor na sua vida. Se é Baal, sigam Baal. Se é Deus, Criador dos céus e da terra, sirvam então o Deus Criador dos céus e da terra. Escolhei hoje a quem sirvais. Escolhei hoje. Intencionalmente Deus nos leva para o deserto, para que nós aprendamos a fazer escolhas, exerçamos o livre-arbítrio da forma correta, colocando-nos ao lado daquele que nos criou, nos salvou, deu o Filho para morrer por nós. Nós temos que fazer esta escolha. Será que os filhos e filhas de Deus hoje são levados para o deserto como Jesus foi?
quando Êxodo capítulo 15 diz que depois que o povo de Deus atravessou o Mar Vermelho, Êxodo capítulo 15, depois que eles atravessaram o Mar Vermelho, a primeira crise que eles tiveram foi crise de água. Êxodo capítulo 15. Faltou água. A água que eles trouxeram no cantil acabou. Secaram os cantis. E eles clamavam por água. E eles murmuraram. Êxodo capítulo 15. Vocês podem ver aí, verso 24. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Calma. Deus proverá. Deus proverá. Depois da crise da água veio a crise do alimento. Êxodo capítulo 16, verso 1 a 3. Vocês vão encontrar a crise do alimento. O que é que nós vamos comer? Calma, eu vou providenciar o alimento para vocês. É o maná. Vou dar o maná para vocês. Queridos, Deus provê água e pão. Não muita coisa além disso, viu? A gente tem que aprender a comer simples. Porque no tempo da perseguição vai ser assim. Não vai faltar água e nem pão. Mas é água e pão. Mas água e pão serão um banquete naquele tempo. Porque os ímpios estarão morrendo de sede e de fome. Então a água e o pão no tempo da perseguição, da grande angústia que virá, será um banquete para o povo de Deus. Queridos, nós podemos escolher nos retirar silenciosamente, fugindo das diversidades, das dificuldades, ou nós podemos enfrentar as dificuldades de rosto levantado, olhando para frente, com determinação. Ou você morre no deserto, ou você se salva no deserto. A maioria morreu no deserto. Vocês se lembram quantos mil homens de 20 anos para cima? 603 mil homens de 20 anos para cima. Mais as mulheres de 20 anos para cima. Todos morreram no deserto, com exceção de Josué e Caleb. Deus prova. O remanescente será salvo. Abraão foi severamente testado quando Deus lhe pediu que sacrificasse o filho Isaque. Deus não baixou o padrão. Abraão perguntou: Senhor, mas o senhor quer o meu filho? É. Eu não peço menos do que o seu filho, porque o que eu vou dar é o meu filho também. Deus não pede menos, irmão. Deus olha para você e diz: eu peço o teu filho para mim. Eu peço a tua esposa para mim. Eu peço você, que você se dê para mim. Eu dei tudo por você. Deus não baixa o padrão. Deus exigiu de Abraão o filho. Deus exigiu do filho Jesus o quê? Morte na cruz. E Jesus pediu ao Pai: passa de mim este cálice. Pai, se possível, se é possível eu não morrer. E o pai disse: não é possível. Não é possível. Você terá que beber o cálice. E o pai segurou o cálice da morte para que o filho pudesse beber. Por isso existe salvação. Porque o pai não poupou o filho, mas o filho desenvolveu o caráter que ele tem hoje. Um caráter que pode ser seu. O caráter de Jesus pode ser comunicado e transportado, transferido para você. É o caráter da vitória. É o caráter de um filho obediente, submisso ao pai. Em Tiago capítulo 1, verso 3, Tiago capítulo 1, verso 3 diz que Jesus, sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência. É a prova que gera em nós a paciência. Quando as coisas saem fora do controle, irmãos, a nossa fé é provada. Se escolhermos confiar em Deus e orarmos pelos nossos ofensores, nossa fé crescerá robusta. Orar pelos nossos ofensores fortalece a nossa fé. Confiança e reclamação são incompatíveis. Uma afugenta a outra. Não tem como você ser um homem reclamão e ao mesmo tempo confiante em Deus.
As coisas são incompatíveis. Ou você é confiante em Deus, ou você é reclamão, murmurador. Uma coisa afugenta a outra. Algo que eu aprendi bastante esta semana estudando esse tema é que Deus não tem pressa. Nós somos apressados. Nós estamos olhando sempre no relógio. Até os que pedem paciência têm pressa. Ó, Senhor, dá-me paciência, mas dá-me logo, Senhor. Deus não tem pressa, irmãos. O importante para Deus não é velocidade, nem rapidez. O importante para Deus é a transformação do caráter. E para isso, Deus precisa de tempo. Deus precisou 40 anos. No meu caso, Deus está precisando de 64 anos. E no seu caso, quanto tempo o Espírito Santo está precisando para comunicar para você o caráter de Jesus? Um empresário americano estava visitando a Suíça quando chamou a atenção dele um fabricante de relógio. Aqueles relógios cucos que vem dentro de uma caixa de madeira toda trabalhada, toda enfeitada, decorada. E ele observou aquele homem trabalhando com as mãos e esculpindo a madeira. Mas era muito devagar. Para o americano, time is money. Tempo é dinheiro. E depois de um tempão olhando, ele disse para o homem: desse jeito aí, homem, você não vai fazer dinheiro nunca. E o fabricante do relógio olhou para ele e disse: meu senhor, eu não estou fazendo dinheiro, estou fazendo um relógio. É assim mesmo. Queridos, Deus não quer velocidade e nem rapidez. Deus quer perseverança, determinação. Ele está trabalhando no seu caráter, no meu caráter. Vivemos numa sociedade apressada, estressada. Lembrem-se que só Josué e Caleb, daquela multidão que saiu acima dos 20 anos do Egito, somente os dois entraram na terra prometida. Eles foram determinados. Josué disse, Caleb disse também: nós iremos. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos porá naquela terra. Não pensem que Deus vai baixar o padrão, irmãos. Não pensem que Deus vai diminuir os 10 mandamentos para 4, 5. Não. Os 10 mandamentos existem, o padrão de Deus existe. E Deus vai elevá-lo ao padrão dele. Ele nos torna semelhantes a Ele. Números capítulo 14, versos 26 a 30, irmãos. Abra sua Bíblia. Em Números 14, versos 26 a 30. Números capítulo 14. E os versos 26 a 30. Números 14, versos 26 a 30. Aqui lemos: depois falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Estão vendo aí o verbo murmurar? Você conhece esse verbo? Ele existe no seu vocabulário? Até quando? Tenho ouvido as murmurações. Estão vendo de novo a palavra murmurações? Dos filhos de Israel que murmuram contra mim. Estão vendo de novo a palavra murmurar? Dize-lhes: assim eu vivo, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. O que sai da sua boca acontece, meu irmão. Se você fala o que é ruim acontece. Se você falar o que é bom vai acontecer. Se você diz que vai morrer, que vai fracassar, que você é perdido, não vai chegar no céu, não vai chegar mesmo. Se você diz que o marido não presta mesmo. Se você diz que seus filhos estão perdidos mesmo. Mas se você consagra os filhos a Deus, consagra o marido a Deus, consagra a família a Deus e diz: eles são teus, eles são Deus, de Deus mesmo, irmão. Eles serão de Deus, porque o que a boca fala vai acontecer. Está na Bíblia. Leia de novo este verso, finalzinho do verso 28. Como falastes aos meus ouvidos,
assim farei a vós outros. Cuidado com o que a boca fala, porque acontece. Neste deserto, disse o verso 29, neste deserto cairão os vossos cadáveres. Vocês não disseram que iam morrer nesse deserto? Pois bem, vão morrer. Verso 30, não entrareis na terra. Vocês não disseram, nós não vamos entrar naquela terra. Pois bem, Deus disse, não entrarão mesmo. Deus abomina murmuração, irmãos. Ele faz tudo para que você confie nele. Ele deu a vida por você. Ele faz milagres. Quantos milagres fez para o povo de Israel? Mas o povo de Israel era negativo, pessimista, reclamão. Tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que não caiamos nos mesmos pecados, porque o remanescente entrará na Canaã celestial. Não importa que hoje sejamos mais de 18 milhões de adventistas no mundo, esse não é o ponto mais importante. O importante é que o remanescente será salvo. E o remanescente não é reclamão, não é murmurador. Ele confia no Senhor, como um filho confia no pai. Não brinque com Deus, meu querido irmão. Não se engane com a porta da graça que estará sempre aberta. Não estará sempre aberta a porta da graça. Nos dias de Noé, a porta da arca se fechou. E se fechou mesmo. Nos dias de Sodoma e Gomorra, a porta da graça também se fechou para os sodomitas. Hoje a porta da graça está aberta para você. Mas não estará sempre aberta. Ela também vai se fechar. Hoje é o dia da salvação. Analise a tentação de Jesus no deserto, em Mateus capítulo 4, irmãos. Veja que na primeira tentação que o diabo fez, o diabo ofereceu para ele alívio instantâneo da fome. Transforma estas pedras em pães. Jesus podia transformar? Sim. Podia aliviar a fome instantaneamente? Sim. Mas ele obedeceu ao diabo? Não. Satanás quer que as coisas aconteçam instantaneamente. E nós gostamos das coisas que acontecem assim, instantaneamente. A primeira tentação então foi instantâneo alívio da fome, mas Jesus disse não. A segunda tentação, lança-te daqui para baixo, e os teus anjos te protegerão. Instantânea segurança. E Jesus disse o quê? Não. E então a terceira tentação, se prostrado me adorares, todo o reino da terra eu te darei. Instantânea glória. E Jesus recusou. Queridos, Hebreus capítulo 5, versos 8 e 9, diz que Jesus aprendeu a obediência pelo sofrimento. Hebreus capítulo 5, versos 8 e 9. Jesus aprendeu a obediência pelo sofrimento. Como é que Deus vai ensinar a mim e a você a obediência? Pelo sofrimento. Colocando-nos no deserto. Quando Deus nos conduz pelo caminho do deserto, nosso trabalho não é ficar inventando um jeito de sair dele. Nós somos especialistas nisso. Quando a situação está ruim, a gente procura um jeito de sair dela. E Deus quer que você fique ali, determinado, perseverante. Agimos às vezes como as crianças dentro de um carro, numa longa viagem, saindo de férias, e as crianças dentro do carro. Há 5 minutos saímos de casa, e as crianças já começam a perguntar: está longe, pai? Quanto tempo falta? 10 minutos dentro do carro? Estamos indo para férias longas. Eu me lembro que a Evelyn e o Anderson, eles sempre ficavam perguntando: está longe, pai? E o Anderson costumava dizer assim: não diga que está longe que eu morro. E eu dizia para ele: então se prepara para morrer, porque está muito longe. Queridos, nós queremos sair de dentro do carro. A criança não está pensando nas férias maravilhosas, no lugar maravilhoso onde ela vai chegar. Ela quer sair do carro, quer sair do car seat. A criança fica chorando e não fica pensando o local, o destino final. Esquecemos. Só que nós agimos como crianças. Nós ficamos
prestando atenção no cinto que está nos apertando, na situação difícil, e esquecemos a terra prometida que mana leite e mel. Vamos aguentar, irmãos. Vamos ter paciência. Um pouquinho mais. E o que há de vir? Virá. E não tardará. Quando você pergunta na igreja, quantos querem ir para o céu? Todo mundo levanta a mão. Nunca vi ninguém dizendo, não quero ir para o céu. Mas, queridos, a questão não é só querer ir para o céu. Nós temos que aguentar a caminhada, a jornada no deserto. Você já passou por essa experiência de estar alguém dirigindo um carro perdido, sem conhecer o caminho e que se recusa a perguntar a direção? Isso não acontece com os homens, mas você já pode ter visto esta cena? Alguém dirigindo meio perdido e se recusa a perguntar? Era assim como o povo de Israel vivia no deserto. O povo de Israel estava dando voltas. Sabe o que é dando voltas? Dar volta no deserto não é muito difícil, irmãos, porque não tem árvore para você marcar, não tem sinal, não tem nada. Você pode estar dando volta e você nem percebeu, porque nem os sinais dos seus pés aparecem, porque a areia cobre. Nós sabemos que Israel deu muitas voltas e voltas e voltas no deserto, e o povo percebia, quem sabe, estamos perdidos. Moisés está perdido, não sabemos para onde ir, porque eles seguiam a nuvem. Para onde a nuvem ia, eles iam. E às vezes a nuvem fazia o quê? Volta, girando em torno deles mesmos. Eu me lembro de uns amigos lá em Richmond, quando nosso coral foi cantar em Washington. E depois, sábado à noite, estávamos voltando para Richmond, e vários carros, e um dos carros demorou muito chegar de volta. Aí perguntamos, o que aconteceu? O que aconteceu? Nós estávamos andando dirigindo na 495, que é o Beltway, que circula toda a cidade de Washington, D.C., e conversando dentro do carro, e o Robert, que estava dirigindo, lá numa altura ele disse assim, uau, eu não sabia que aqui em Washington tinha 2 templos mormons iguaizinhos um ao outro. Foi quando nós prestamos atenção e dissemos, não, Robert, aqui em Washington não tem 2 templos mormons iguaizinhos. Você está passando pela segunda vez no mesmo lugar. Não foi um pequeno erro, irmãos. Foi um grande erro. Uma volta muito grande. Assim estava o quê? O povo de Israel dando voltas aonde? No deserto. Perdidos. O povo de Israel vagueou zigue-zagueando pelo deserto. Em 1 Coríntios capítulo 10, Paulo fala de uma série de pecados cometidos pelos israelitas no deserto. 1 Coríntios 10, mas lá ele destaca 3 pecados: idolatria, imoralidade sexual e murmuração. Deus colocou a murmuração no mesmo nível de imoralidade sexual e idolatria. É muito sério para Deus o tal de murmurar, de reclamar, de resmungar. Resmungão. Isso ofende a Deus. Eu já tenho visto pessoas excluídas da igreja por imoralidade sexual. Nunca vi ninguém ser excluído por reclamação ou por murmuração. Os israelitas reclamaram de Deus, falaram mal de Deus, falaram mal do pão de Deus, espalharam e fermentaram a multidão. E Moisés estava a ponto de ter um colapso nervoso. E veja a diferença entre a oração de Moisés. Eu quero que você agora medite na oração de Moisés. Abra a sua Bíblia. Vamos ler aqui a oração que Moisés fez. Veja. Você pode ver na oração de Moisés algumas semelhanças com as reclamações dos israelitas. Números capítulo 11. Números capítulo 11.
capítulo 11, verso 11 até o verso 15. E disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal ao teu servo? Capítulo 11 de Números, verso 11. Por que fizeste mal ao teu servo? Por que não achei graça aos teus olhos? Está vendo quantas perguntas, irmãos? Isso é oração. Você costuma orar assim? Por que o Senhor fez isso, Senhor? Por que o Senhor deixou acontecer isso comigo? Sabem, queridos, não é pecado falar assim com Deus. É abrir o coração e não fazer aquela oração bonitinha, como aquele que estava agradecendo pelo alimento gostoso, quando ele detestava aquela comida. Nós somos hipócritas muitas vezes na própria oração. Você pode ser honesto com Deus. Você está chateado, você fala que está chateado, mas não fala para ninguém, fala para Jesus. Está com raiva de alguém, você fala na sua oração: Senhor, eu estou me queimando de raiva daquele indivíduo, pelo que ele é, pelo que ele fez por mim ou para mim. Você não fala da pessoa, você fala para Deus. Moisés, ele fez uma oração diferente, irmãos. Ele disse: por que fizeste mal ao teu servo? Por que não achei graça aos teus olhos, que pusesse sobre mim o cargo de todo este povo? Concebi eu porventura todo este povo? Fui eu que gerei este povo? Gerei-o eu para que me dissesses: leva-o no teu colo, como aio, o que cria, a terra que juraste a seus pais? Donde teria eu carne para dar a todo este povo, Senhor? Porquanto contra mim choram, dizendo: dá-nos carne a comer. Eu só não posso levar a todo este povo, Senhor, porque muito pesado é para mim. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Desisto. Você já falou isso na oração? Por isso a oração de Moisés funcionou, porque ele foi honesto na oração. E nós temos que ser honestos nas nossas orações. Qual a diferença entre a reclamação do povo e a reclamação de Moisés? O povo reclamou de Deus. Moisés não reclamou de Deus. Moisés falou para Deus. Abriu o coração, desabafou, derramou a alma diante de Deus. Chorou diante de Deus. É isso que eu estou sentindo, Senhor. Eu estou me sentindo incapaz. Eu estou me sentindo uma anulação. Eu estou sentindo que estou fazendo tudo errado. Esse povo está revoltado, Senhor. Eu não consigo cumprir a missão que o Senhor me deu. É pesada demais, Senhor. Moisés estava clamando pela misericórdia de Deus. Eu não aguento mais. Existe alguma semelhança entre a oração de Moisés e a sua vida, meu irmão? Você já foi possuído por esse sentimento? Eu não aguento mais. Eu não aguento mais o meu casamento, Senhor. Eu não aguento mais aturar aquela pessoa, ou o meu chefe, o meu patrão, o meu trabalho. Não suporto. A ansiedade, as frustrações, o estresse estão te esmagando? Está você desanimado, incapacitado? Deixe-me encorajá-lo, meu querido irmão. Deixe-me dar para você uma palavra de ânimo. Moisés sentiu o mesmo. Elias sentiu o mesmo. Moisés entrou em colapso. Elias então pediu a morte. Basta, Senhor, dá-me a morte. No entanto, Moisés e Elias estão aonde, irmãos? No céu. Funciona esse tipo de oração, meu irmão. Funciona. Deus fez um milagre. A questão nestas últimas semanas, a Leila e eu, meus irmãos, minha irmã, nós passamos pela mesma experiência. Minha mãe, com 87 anos, entrou em demência e não queria comer, e não bebia, e não comia, e só falava maldição, só xingava, agressiva, arranhava, batia nas pessoas que se aproximavam dela. Tiveram que levá-la para o hospital. Ela foi amarrada no hospital, e mesmo assim amarrada, continuava xingando. Xingou o pastor que foi orar por ela, xingou a minha irmã, xingou todo mundo, não escapava ninguém.
Eu telefonei para ela para orar com ela. Eu disse: eu não quero oração, não preciso de oração. E eu falei mais alto que ela e fui orando, e ela xingando e falando. Fui orando, chorando, era xingo lá e oração aqui. E jejum e oração, irmãos. Foi 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, sem comer e sem beber. E sem dormir. E se ela não dormia, minha irmã também não dormia, a mulher que cuida dela também não dormia. E nós estávamos aqui angustiados, e nós dissemos: Senhor, não aguentamos mais. Não dá para continuar mais isso, Senhor. Com 87 anos, eu gostaria que minha mãe descansasse no Senhor, mas é descansar no Senhor, não desse jeito. Eu disse para minha esposa: não é assim que morrem os santos. Não é assim. Os santos de Deus não morrem desse jeito, praguejando. Eu não quero que a minha mãe morra desta forma. E oramos e jejuamos, irmãos. Não só eu, mas toda a família. E pedimos oração na igreja. E depois de 5 dias sem comer e beber, a minha mãe, a empregada passou pela porta e ela disse, chamou, disse: eu estou com sede. Que ela não queria beber nada, cerrava a boca. E depois de beber, ela disse também: eu quero comer, estou com fome. Queridos, Deus fez um milagre. Deus fez um milagre. A minha mãe, nos últimos dias, a boca só fala bênçãos. Bênçãos para os filhos, bênçãos para os netos, bênçãos para o genro. Meu genro nem chegava perto, o genro dela, meu cunhado, não chegava nem perto, mas esses dias ele foi passando na frente do quarto e ela viu e ela chamou: vem aqui, meu querido genro. Queridos, a primeira vez. E ela disse: Deus tirou do meu coração o ódio, Deus tirou de mim, Deus devolveu minha vida, eu estava morta e Deus me trouxe de volta. E eu sonhei com a Nova Jerusalém, e a Nova Jerusalém está me esperando. Queridos, é assim que Deus quer que os santos do Altíssimo vivam, sendo bênção, falando bênçãos, distribuindo bênçãos. Não coisas horríveis, não palavras feias. Satanás se aproveita da fraqueza, se aproveita da demência, e ele se infiltra e domina a situação. Mas Jesus Cristo é poderoso. Jesus é o vitorioso. Jesus é o vitorioso. Mas nós temos que perseverar em oração. Meus queridos, o deserto nosso pode estar muito quente, muito difícil. E nós podemos estar perguntando: até quando, Senhor? Ninguém mais aguenta. Mas Deus dá um basta. Quando nós estivemos na casa do nosso filho, agora a última vez, a nossa netinha mais velha, Lisier, ela ficou doente e não comia. Não comia. Ela é alta, 7 anos, mas bem alta, magrinha, e cada vez mais magrinha, sem comer. E nós sofrendo, todos nós sofrendo, e ela não comia. Foi uma angústia. Eu a ungi e continuamos orando. E quando chegou na sexta-feira, depois de uma semana de lutas, chegou na sexta-feira, eu disse: Senhor, ela já foi ungida. Nós estamos orando a semana toda, jejuando. Eu gostaria de pedir ao Senhor um presente para o sábado. Um presente para o sábado. Que ela amanhã, sábado de manhã, amanheça curada, comendo e bebendo, indo para a igreja e louvando ao Senhor. E querido, sábado de manhã, a Lizia acordou com apetite, e comeu, e bebeu, e foi para a igreja, e louvou o Senhor. Queridos, você atravessa o deserto. É ruim atravessar o deserto. É cheio de angústia, de problemas. Mas nós temos que continuar confiando no Senhor. O Senhor está perto daqueles que o buscam. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Talvez você tenha que orar mais.
Talvez você tenha que ser mais sincero na oração e falar o que está no coração, abrir o coração, derramar a sua alma diante de Deus. Elias, Moisés estão no céu. E Davi viveu fugitivo pelo deserto, irmãos. De caverna em caverna, Davi fugia do rei Saul, que queria a morte dele. E Davi uma vez escreveu: eu me sinto como um pássaro solitário, não tem ninguém por mim. Mas Davi pôde escrever o Salmo do Bom Pastor, Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quem escreveu este salmo não escreveu na fartura, no conforto. Era um fugitivo de caverna em caverna. Era o deserto na vida de Moisés. Mas ele disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. O meu desafio, o meu apelo para você, meu querido irmão, é que você chore nos ombros de Jesus. Fale, grite, desabafe nos ombros de Jesus. O ombro de Jesus é bem forte, ele pode suportar. Eu termino lendo para vocês de um autor desconhecido. Ele escreveu assim: eu quero agradecer a Deus por tudo que Ele já tem feito por mim. Eu não vou esperar até que veja os resultados e receba as recompensas. Eu estou agradecendo agora mesmo. Eu não vou esperar até que sinta-me bem ou que as coisas fiquem bem. Eu estou agradecendo a Deus agora mesmo. Eu não vou esperar até que as pessoas peçam desculpas ou parem de falar mal de mim. Eu estou agradecendo agora mesmo. Eu não vou esperar até que as dores do corpo desapareçam. Eu estou agradecendo ao meu Jesus agora mesmo. Eu não vou esperar a minha situação financeira melhorar para depois agradecer. Eu estou agradecendo, Senhor, agora mesmo. Eu não vou esperar os meus filhos dormirem e a casa ficar em silêncio. Não, eu vou começar a agradecer agora mesmo, Senhor. Eu não vou esperar até que seja promovido no trabalho ou até que consiga um outro emprego. Eu já estou agradecendo agora mesmo, Senhor. Eu não vou esperar até que consiga entender cada experiência da minha vida que me causou tanta dor e tanto luto. Eu vou te agradecer agora mesmo. Eu não vou esperar até que a jornada fique mais fácil ou quando os desafios forem removidos. Eu estou te agradecendo, Jesus, agora mesmo. Eu estou te agradecendo porque estou vivo. Estou te agradecendo porque eu consegui superar as dificuldades até o dia de hoje. Eu estou te agradecendo, Senhor, porque eu tenho a habilidade e a oportunidade de fazer mais e fazer melhor. Eu estou te agradecendo, Jesus, porque o Senhor não desistiu de mim. Agora mesmo, eu quero te agradecer, Senhor. Eu te agradeço porque o meu deserto não é só deserto. Posso ver a tua nuvem me cobrindo, dando-me sombra durante o dia. Posso ver aquela coluna de fogo iluminando e me aquecendo durante a noite. Eu te louvo, Senhor Jesus, porque o Senhor está sempre presente e perto de mim. Sabem a distância entre você e Jesus? É a distância de uma curta oração. Ore, grite, chore, desabafe nos ombros de Jesus. Ele está perto, Ele ouve, Ele é o Deus presente. Eu quero orar com você, meu querido irmão, neste momento. Todos aqueles que querem se consagrar a Jesus e depender nele na travessia do deserto até chegar na Canaã celestial, fique em pé nesse momento para orarmos ao nosso Pai, ao nosso querido Jesus. Pai eterno, obrigado porque o Senhor é bom, o Senhor cuida de nós, o Senhor nos disciplina, o Senhor nos treina, o Senhor nos castiga às vezes como um pai que ama os seus filhos. O Senhor nos conduz pelo caminho difícil do deserto, mas o Senhor nunca nos abandona. O Senhor está presente como uma nuvem durante o dia e como uma coluna de fogo à noite. O Senhor nos dá o pão e a água, nos dá a cura. Meu querido Jesus, volte logo. Queremos entrar de posse da terra prometida, a Canaã celestial, onde viveremos eternamente na tua presença. Salva o teu povo. Derrama sobre nós o Espírito Santo, dando-nos a obediência, o espírito da obediência. Faze-nos filhos e filhas, cuja paixão
é fazer a vontade do nosso Pai que está nos céus. É em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém.